Quem é o Espírito Santo de Deus? O que realmente a Bíblia fala sobre o Espírito Santo? Ele é uma pessoa? É uma força impessoal? Quais são os símbolos do Espírito Santo? O Espírito Santo age ou não? É uma pessoa ou não? O Espírito Santo é ou não a terceira pessoa da Trindade? Tudo isso nós vamos aprender e muito mais agora nesse vídeo. Tudo bem, pessoal? Seja bem-vindo, eu sou o pastor Josiel Saraiva, mestre em teologia. Eu ministro aula teológica em São Paulo há 26 anos e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre quem é o Espírito Santo de Deus. Isso aqui é um livro meu, que eu sou autor, e ministro aula teológica do Espírito Santo já há muitos anos. Então, eu quero usar de base o capítulo 1 do livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 1 e versículo 2. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa e é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, o Espírito na Bíblia, olha só, toda vez que vocês lê Espírito na Bíblia com letra maiúscula, é o Espírito de Deus. Letra minúscula é o espírito do homem ou o espírito maligno. Mas espírito maiúsculo é o de Deus. O Espírito de Deus é uma pessoa real. Ele move, ele pensa, ele age, ele se entristece, ele administra. Aonde ele move? Gênesis capítulo 1 e 2. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus se entristece. Efésios 4 e 30. Não entristeçais o Espírito Santo. Então ele move, ele se entristece, ele administra. Atos capítulo 13, ele fala: separa-me para a obra missionária Saulo e Barnabé que eu tenho preparado. Então ele administra. Em Apocalipse diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele fala. Em Apocalipse ele fala. Em Atos 13 ele administra. Em Gênesis 1 e 2 ele se move. No livro de Coríntios ele distribui os dons espirituais. Então o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. No batismo de Jesus prova-se a Trindade. Jesus sendo batizado, o Espírito vindo em forma de uma pomba, porque o Espírito tem 5 símbolos: vento, fogo, azeite, que mais? Fogo, vento é símbolo do Espírito. Azeite, rio, selo, são símbolos do Espírito Santo. O Espírito Santo tem símbolos, mas nem por isso ele deixa de ser uma pessoa. Ele é uma pessoa, é igual à Trindade. O que é a Trindade? União distinta de 3 pessoas separadamente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. Os Testemunhos de Jeová diz: o Espírito Santo é uma força impessoal. Muita seita diz: o Espírito Santo é apenas um símbolo. Não existe, é uma força impessoal. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa, é um ser que pensa, tem vontade e sentimento. Para ser uma pessoa precisa das 3 qualidades: vontade, intelecto e sentimento. O Espírito Santo tem vontade própria,
tem sentimento e tem intelecto. Então, o Espírito de Deus, ele é uma pessoa. Tem gente que pensa, o Espírito Santo, ele é impessoal, ele é invisível, ele é apenas símbolo. Não. O Espírito de Deus, ele existe. Antigo Testamento, Deus sobre nós. Novo Testamento, Deus do nosso lado. Hoje em dia, Deus dentro de nós. Vamos lá? Antigo Testamento, o Espírito Santo estava sobre nós. Lembra de Sansão? O Espírito vinha sobre Sansão. Antigo Testamento, o Espírito sobre nós. Novo Testamento, o Espírito do lado de nós. Hoje em dia, o Espírito dentro de nós. Então, o Espírito de Deus, ele é uma pessoa. Ele move, ele fala, ele se entristece, ele administra, ele geme. A Bíblia diz que o Espírito de Deus geme por nós com gemido inexprimível. O Espírito Santo, o símbolo dele é um selo. Um selo é a garantia da nossa salvação. Nós somos batizados com o Espírito Santo para falar em outras línguas. Mistério. Batismo com o Espírito Santo existe? Claro que existe. Quem batiza? Jesus Cristo. Com o quê? Com o seu Espírito. Espírito do Senhor. Espírito Santo. Espírito de Deus. No Antigo Testamento só tem 3 vezes. Olha só. No Antigo Testamento só tem 3 vezes a palavra Espírito Santo. De Gênesis até o livro de Malaquias, no Antigo Testamento, a palavra Espírito Santo só tem 3 vezes. Já no Novo tem dezenas, centenas, muitos. Então o Espírito de Deus, ele ouve as nossas orações, ele intercede diante do Pai. A Bíblia diz, se pecar contra o Pai, tem perdão. Se pecar contra o Filho, tem perdão. Mas se pecar contra o Espírito de Deus, não tem perdão. Por que se pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão? Por quê? Porque se você pecar contra Deus, o Espírito vai lá e intercede por ele. Perdoa ele, é um pobre pecador. Se você pecar contra o Filho, o Espírito Santo ele é intercessor, ele vai lá, intercede e perdoa ele. Ele é um pobre e miserável pecador. E ele perdoa. Agora, se você pecar contra o Espírito Santo, quem vai interceder? Ele é o intercessor. A Bíblia diz que o Espírito de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo está lá em Gênesis 1 e 2. E a terra sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus está em Atos capítulo 2, como batizador. O Espírito Santo está no livro de Apocalipse, como aquele que fala com a sua igreja. O Espírito Santo está em Coríntios, aquele que dá os dons espirituais e usa os seus filhos. Então, de Gênesis até Apocalipse, o Espírito de Deus existe. É real, fala e ele é uma pessoa, tem personalidade. Como eu falei, para ser uma pessoa, para ser de intelecto, vontade e sentimento. O Espírito tem intelecto 1000 vezes mais que a gente, tem vontade própria e tem sentimento, ele se entristece. Então, tudo isso que eu estou falando e muito mais, está na Bíblia. O Espírito Santo é uma pessoa. E, inclusive, é o pilar da nossa fé. 4 coisas são pilares da fé. Presta atenção. O pilares da fé está resumido em 4 coisas. Pai, Filho, Espírito Santo e a Bíblia. Quem crê nesses 4 está salvo. Então, olha lá. Pai, o Pai Criador, Jesus Salvador, o Espírito Santo Consolador e as Sagradas Escrituras.
creu nesses 4 pilares da fé, é salvo. Não creu, um desses 4 é heresia, é seita. Então nós não somos seita, que nós cremos no Pai Salvador, no Pai Criador, Jesus Salvador, o Espírito Consolador e a Palavra de Deus Sagrada. Então o Espírito Santo é o pilar da nossa fé. A Bíblia diz, Paulo falando em Coríntios, se alguém diz ter o Espírito Santo e não tem, esse tal não é de Deus. Só é de Deus quem tem o Espírito Santo. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando um pregador, um pastor está pregando, é o Espírito Santo que está lá, vai lá, aceita Jesus para ir para o céu. A Bíblia diz, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, deixa o Espírito trabalhar. Falar em outras línguas é evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Como saber se uma pessoa é batizada com o Espírito Santo? Falar em outras línguas é a evidência inicial e primordial para saber se uma pessoa foi ou não batizada com o Espírito Santo. Quando você for orar, você tem que orar o Pai, orar o Filho e orar o Espírito Santo. O Espírito Santo te ouve, te vê, te contempla e te responde. Ele é Deus. Nós estamos vivendo na dispensação do Espírito. Antigo Testamento, dispensação do Pai. Novo Testamento, dispensação do Filho. E hoje, dispensação do Espírito Santo de Deus. Tá bom, pessoal? Se você está gostando dessa aula, quer aprender mais sobre a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus, eu te convido a inscrever nesse canal. E também fazer o curso de teologia. Que eu dou aula de teologia, eu dou esse curso aqui de teologia há muitos anos. Se você quer fazer o curso de teologia, aprender mais sobre Deus, Cristo, o Espírito Santo, os anjos, a igreja, a Bíblia, você vai me chamar no WhatsApp e dizer, professor Josiel, eu quero aprender mais a Bíblia, eu quero aprender mais sobre o Espírito Santo, eu quero aprender mais sobre Deus, eu quero aprender mais sobre Cristo. Então você vai me chamar no WhatsApp e vai dizer, eu quero aprender mais, quero fazer o curso. Eu mando os livros para sua casa, você assiste as minhas videoaulas, faz uma prova, pega o seu diploma e se forma em teologia em casa. Tá bom, pessoal? Quem quiser aprender mais e fazer o curso, comprar esses livros, inclusive eu vou te dar de graça esse livro aqui, ó. Tá bom? Quem me chamar no WhatsApp agora e dizer, professor Josiel, pastor Josiel, eu quero receber de graça o livro do Espírito Santo. Eu te dou de graça esse livro. Me chama no WhatsApp que eu te mando de graça esse livro em PDF. Livro digital eu mando para você. Tá bom, pessoal? Quem quiser falar comigo, comprar o curso de teologia, me chama nesse WhatsApp aqui, ó. Olha aí, pessoal, os livros, ó. Bibliologia, soteriologia, cristologia, teologia, ramatiologia, ó, os livros, ó, o anel. Anel fino e anel grosso, ó. Tá vendo aí, pessoal? O meu é um anel grosso, tá vendo? Ó. Mas quem quer o fino, esse grosso aqui, é esse grosso. Quem quer o anel fino, me chama no WhatsApp. Ó, vem na caixinha. Quem quer comprar os livros de teologia, fazer o curso, abrir um núcleo teológico, tem formatura também. Quem quer fazer o curso de teologia, dar aula na sua igreja, abrir uma escola, fazer o curso, comprar esses livros, ganhar esses livros, você vai me chamar nesse WhatsApp aqui, ó. Me chama nesse WhatsApp agora, tá bom, pessoal?